Prazer estar aqui com o Fernando também, para a gente dividir essa apresentação. Eu peço desculpas, economistas têm dificuldade de falar sem PowerPoint, então eu trouxe aqui porque acho que ajuda um pouco a proposição, e eu queria falar com vocês duas coisas. A ideia é construir um possível cenário, né, para esse começo do novo governo, e eu vou fazer uma breve menção à economia internacional e à situação da economia brasileira para entender um pouquinho do que está em jogo, do que está sendo feito, e eu queria então, resumir a percepção do ponto de vista econômico da economia internacional, que é o seguinte: tem, no meu entender, uma piora importante na economia global nos últimos poucos meses e semanas. Acho que nosso ex-ministro da Fazenda tanto culpou a economia internacional pelas desventuras da economia brasileira, que ela resolveu colaborar e piorou mesmo, né? E piorou mesmo, né? Agora sim, nós temos uma coisa bem mais complicada. De uma forma bastante resumida, só tem uma economia grande que vai bem, que é a economia americana. Depois a gente pode até discutir o caso, mas o fato é que ela consistentemente está melhor, melhor e melhor, e o remanescente do mundo não está. Nós temos a zona do euro, num certo sentido, é de maior preocupação. Ela melhorou porque saiu da recessão, mas a zona do euro está frente a dois problemas. No curto prazo, mais curto prazo, o risco de uma deflação. E nós aprendemos com o caso do Japão, que é uma deflação, eu, antes do Japão, só conhecia por livro, né, o que faz uma deflação pela experiência aí dos anos 30. Mas o Japão mostrou 20 anos patinando no pântano da deflação, como esse negócio é perigoso. E a Europa está namorando essa deflação em cima de um problema estrutural, né? O experimento do euro trouxe uma desigualdade permanente, onde só a Alemanha ganha, com um pouco da Áustria, e o sul da Europa perde persistentemente. Não é sustentável essa coisa. A China, como vocês sabem, está entrando numa fase de desaceleração, ainda cresce um bocado, né? Mas essa desaceleração também está trazendo preocupações no sentido deflacionário. Eu quero mostrar só uma coisinha rápida. O Japão tentou sair da deflação há 3 anos, o primeiro-ministro Abe tenta fazer isso e naufragou. O fato é que, por equívocos, repetiu um pouco o erro de 1997, quando tudo começou, aumentando o imposto de consumo na hora que parecia que o Japão ia sair do buraco. Tá certo? Ele voltou ao pântano de novo, não sei o que vai acontecer agora, né? Nós temos uma continuidade de conflitos importantes em torno da Ucrânia, que vocês conhecem, no Oriente Médio, que vocês conhecem, e o resultado desse enfraquecimento de demanda levou nesses últimos, inclusive ontem, né, a uma espetacular queda nos preços do petróleo, repetindo algo parecido como 2007, 2008 e colocando em risco um bocado de gente. Na América Latina, a gente segue vivendo um tratado de Tordesilhas às avessas, né, que desta vez quem vai ganhar é o Pacífico, quem vai perder é o Atlântico, né, e é nisso aqui que está começando que está influenciando no Brasil, né? Para olhar o tamanho do problema europeu, é só nós pegamos aqui uma coisa simples. Pega o PIB em 2007, traz a valor de hoje, você vê que a zona do euro como um todo tem acumulado nesse período todo uma queda de 2% no PIB. A Alemanha, que ganhou 4%, a França ganhou 2%, né? Aí a gente tem a Grécia menos 25%, a Itália, que só faz perder menos 9%, e assim sucessivamente. É isso que não é sustentável. Todos são relativamente ricos, mas, evidentemente, isso não é sustentável ao longo do tempo, vai aparecer problemas que vêm, e está aparecendo com o enfraquecimento persistente do sul da Europa, onde nós temos já um conjunto razoável de países com deflação explícita, e a média da zona do euro, vocês veem aí embaixo, 0,4%, né? Então, há realmente um risco razoável de deflação, né, e que é esse enfraquecimento, e a deflação ela tende a se autoalimentar. Como vai resolver isso? Ninguém tem a mais pálida ideia, né? Certamente eu também não tenho, né? No Japão, vocês veem anotado aí, no Japão conseguiu a primeira parte, né, gerar inflação. Eu nunca pensei que fosse viver para ver que tem como um objetivo de um banco central é gerar inflação. Nós, como filhos da inflação, né, estou acostumado a pensar sempre no contrário, né? Mas conseguiu. A inflação está em torno de 3%, mas a recuperação econômica não veio. Vocês veem esses assinalados aí no círculo, né, as quedas recentes. E o que se descobriu depois, né, é que
houve uma espetacular desvalorização do ien. Ele está hoje quase 120 ienes por dólar, veio de 80, né? Mas nem por isso a exportação aumentou. E descobriu-se a posteriori, para surpresa, que não aumentou porque o Japão já tinha exportado as indústrias, né? Então, desvaloriza o câmbio, não exporta carro, porque o carro está sendo produzido nos Estados Unidos e no Brasil. Com isso, não aumenta o emprego e o resultado esperado, a desvalorização bem-sucedida, não aconteceu. E pior, com a inflação agora positiva, a taxa de salários está caindo, o salário real caiu 3%. Então, não tem consumo interno também, voltou para a recessão. Como faz para sair disso? Ninguém tem a mais pálida ideia também, né? A desaceleração da China, que era inevitável e tudo mais, mas está também criando problemas complicados. Vocês veem na linha azul que o preço ao produtor há 3 anos é negativo, porque tem uma deflação na indústria, que está comendo as margens da indústria, está levando a piora de emprego, está levando a uma exportação de capital, e é uma grande dúvida se o governo chinês consegue administrar essa redução, né, com isso. E o resultado disso é, nos últimos 3 meses, uma desmontagem no preço de commodities, que eu estou mostrando aí na linhazinha verde, os agrícolas, mas aqui é muito mais um aumento de oferta, decorrente de uma espetacular safra agrícola americana, que se somou a uma safra razoável aqui na América do Sul, né? Então, o ajuste é um pouco por esse lado. Mas em metais, né, e aqui entra o minério de ferro, né, é uma restrição permanente de demanda, essa desaceleração que está levando aí o minério de ferro a preços absolutamente ridículos, perto do que já aconteceu, e afeta a economia brasileira pesadamente através da Vale, do setor todo. E o mais espetacular veio aqui, né? Esse tombo do petróleo. Ontem, esse Brent, ele teve algum momento que chegou até alguns futuros, $63. 63, 63. Isso aqui foi o fechamento do dia. É um negócio realmente espetacular e é o resultado de um grande aumento de oferta associado a uma diminuição de demanda. Isso aqui, evidentemente, completa uma... A OPEP não tem uma manobra, ela se recusou a reduzir o que a gente tem é isso aqui, presidente. A parte estrutural, está assinalado aí na flechinha, é o aumento da produção americana. Os americanos vão produzir mais que a Arábia Saudita em 2 ou 3 anos. Isso é estrutural. Então, aumentou estruturalmente a oferta de petróleo no momento em que tem elementos de que a demanda para veículos, para transporte, está começando a acomodar. Mas acontece também, aqui na oferta, mais no curto prazo, se você pegar essa última linhazinha roxa aqui embaixo, a oferta na Líbia, apesar do tiro, de todos os problemas, aumentou 600 mil barris nos últimos 3 meses. E se olhar a linhazinha azul, a oferta no Iraque também aumentou uns 300 mil barris. Então, a gente tem um aumento estrutural na oferta americana, que vai continuar, e um aumento conjuntural na oferta, no curto prazo, nesses 2 meses. E no ponto de vista da demanda, o que está acontecendo é que a desaceleração da China levou a uma redução no consumo de petróleo na China. Nesses últimos anos todos, a China aumentava normalmente 750 mil barris de consumo por ano, diário, né, a cada ano. Essa era a projeção da Agência Internacional de Energia exatamente um ano atrás. E, ao invés de aumentar 750 mil, está aumentando 300. Então, está sobrando 600 mil barris da demanda, está sobrando 1 milhão de barris da oferta, começou a subir estoques. E o que aconteceu? Que desandou de vez, aconteceu na semana passada, na reunião da OPEP, né, a Arábia Saudita se recusou a considerar a redução da produção dela mesma, apesar do desespero do Irã, especialmente, e da Venezuela, absolutamente desesperado. Daqui a gente tira 3 coisas relevantes. Do ponto de vista geopolítico, consta que o Putin se convenceu de vez que os Estados Unidos, a Arábia Saudita e a Europa estão de novo em conluio para derrubar a Rússia. E daí seu posicionamento mais radical. Segundo lugar, certamente a Arábia Saudita topa fazer isso porque ela quer derrubar o aumento de produção nos Estados Unidos. E ela tem gás, ela tem dinheiro, ela tem guarda no chão, pode fazer. Esse é o que realmente está fazendo. Evidentemente, um belo pedaço dos países produtores perde feio,
E para a Petrobras, a gente vai faltar nisso, somando o que está acontecendo aqui dentro, é a tempestade perfeita. Mas, olha, põe tempestade perfeita nisso mesmo, tá certo? Em cima disso daqui. Só para ter uma ideia, isso é um negócio feito pelo Daniel Yergin, da Cambridge Economic Research Associates, que tem mais ou menos os custos de produção. Então, vocês veem que é $60, $70, todo mundo que está para cá, à direita, está fora do mercado, né? E para cá começa. Então, tem implicações gigantes mesmo aqui colocadas. Então, nós vamos, como eu disse a vocês, tanto o ex-ministro da Fazenda pediu que a crise internacional vai ficar pior mesmo, tá certo? Não nos ajuda olhando no ano que vem. Aqui dentro, a coisa mais importante é que nós temos o mais espetacular desarranjo econômico dos últimos muitos anos. E ele é completo porque ele envolve não só a macroeconomia, mas como envolve a microeconomia ou setorial, né? Eu estou perto de fazer 50 anos de formado, tenho certeza que nunca vi uma combinação desta natureza. Do ponto de vista macroeconômico, vocês todos sabem, nós temos um baixo crescimento, um déficit fiscal que aumentou, a inflação acima da meta e um déficit em conta corrente. Ou seja, todos os pedaços do equilíbrio macroeconômico desapareceram e estão piorando. E do ponto de vista setorial, né, nós temos uma coisa paradoxal, que eu vivo repetindo, é que na indústria nós temos uma situação onde nunca se fez tanta política industrial no Brasil como nos últimos 5 anos. Nunca. E nunca a indústria teve uma crise tão grande. Alguma coisa tem que estar errada. O que é, não sei, né, mas a gente pode discutir. Mas tem pelo menos 2 segmentos, né, onde chama a atenção, onde a política industrial conseguiu gerar uma crise de excesso de capacidade de produção sem precedentes, que está afetando a economia e irá afetá-la nos próximos anos. Eu estou falando da indústria de bens de capital, em vários aspectos, mas o melhor exemplo disso é a capacidade de produção de navios. Nós temos um excesso de capacidade estrutural, que não tem como sustentar, e o setor automotivo, que está vivendo uma crise danada, porque apesar do mercado ter crescido bastante nas últimas décadas, né, nós estamos indo para o ano que vem, final do ano que vem, para uma capacidade de produção de 6 milhões de veículos comerciais leves e um mercado hoje, nesse ano total, produção interna que é vendida aqui dentro e produção interna que é exportada de 3,5 milhões. Ou seja, muito carro, potencialmente pouco consumidor, que dá essa crise monumental. Porque o que aconteceu, simplesmente, é o seguinte: quando essa política que foi construída de excesso de capacidade foi desenhada em 2009, 2010, exatamente no momento que o mercado de carros estava recuando. Só para colocar como lição, foi tão radical, em 2007, o mercado local de carros cresceu 22%, uma taxa chinesa a qualquer critério. Esse ano vai cair 8%. Né? Então, houve um desequilíbrio total. No setor de energia, o serviço foi completo, não preciso falar muito, vocês conhecem, né? Tanto na energia elétrica, é uma coisa extraordinária, o desarranjo da energia elétrica, só tem paralelo com o que aconteceu na década dos 80, né? Tanto que está hoje no valor, se vocês olharem, que está sendo proposto um acordão no setor elétrico, parecido com a lei do Resende de 93, né, onde se reorganizou o setor elétrico depois de uma desorganização dos anos 80. A única coisa que reorganizou, mas o Tesouro pôs 27 bilhões de dólares para poder fazer esse acerto. Eu volto a isso quando falar da parte fiscal. Né? Petróleo, a gente já discute um minutinho, e o etanol, a mesma coisa. E tem uma sobra de capacidade, claro, da construção civil, que está sobrando, né, a possibilidade, e a construção está encolhendo. Né? O que é importante aqui? Que a consequência foi que os investimentos que estão realmente pagando o pato, que está nessa bolinha aí no meio. Nos últimos 3 trimestres, né, os dados do PIB mostram que o que mais chama a atenção é que o investimento simplesmente desmontou. Né? E quem não investe não cresce. Né? Então, o nosso problema não é só que está crescendo pouco, né? É que, nesse período recente, todo o processo de investimento está sendo desarticulado. E, nesse sentido, os episódios da Petrobras, obviamente, só reformam, e esse é o grande desafio. Isso garante o seguinte: em qualquer circunstância, 2015 vai crescer pouco, mas o que está em jogo é 2016.
né? E ele vai ser melhor ou pior na medida em que se consiga ou não recuperar o investimento, né? Então, esta que é a percepção. Na campanha eleitoral recentemente finda, quer dizer, nós tínhamos muito claro, né, de que o candidato da oposição tinha, de certa forma, um monopólio do otimismo, caso viesse a ganhar, né? E esse monopólio do otimismo é que poderia alavancar adequadamente desenhado uma política monetária que tivesse tempo para levar para a meta, uma política fiscal que tivesse tempo para fazer um negócio razoável e uma política de investimentos, de concessões, etc., que trouxesse gente, inclusive gente nova, para mudar este quadro aqui, e é isso que traria de volta o crescimento. Pergunta de hoje se isso vai acontecer ou não, né? E vocês veem aqui também, olha, no primeiro conjunto de barrinhas, que é a evolução do consumo, né, que agora não é de surpreender, mas com essa derrocada do crescimento, o consumo está sendo finalmente, de fato, afetado, né? E está afetado no básico, né? A última leitura da Nielsen, das diversas categorias, mas do consumo de alimentos nos supermercados, tem uma queda muito forte no volume de vendas, o que mostra que está chegando naquilo que é mais simples. E no investimento, eu queria chamar a atenção de vocês que o peso da Petrobras é enorme, né? Isso aqui é um trabalho que o BNDES contratou há 2 anos atrás, feito pela BEM, né, que mostra no que ocorrido até 2012, no projetado de 2014 a 2017, né, qual a importância relativa de petróleo e gás no total dos investimentos, né? E é exatamente também por essa razão, né, que os problemas da Petrobras vão tornar a retomada do investimento particularmente complicada. Eu volto a isso um pouco mais adiante. E o que é inusitado, de certa forma irônico da história, que a Petrobras, que passou todos esses últimos anos sem conseguir aumentar a produção, finalmente está conseguindo fazê-lo, nesse ano de 2014. Olha, isso aqui é a projeção para 2014, isso aqui é a projeção mensal. As barrinhas azuis são as produções efetivamente ocorridas. Então, veja que finalmente está começando a aumentar a produção no exato momento que o preço do produto mergulha de cabeça, o que não é uma coisa positiva, né? Queria voltar. Eu não resisti a trazer essa tabela, que é uma tabela por curiosidade, né, que são o custo de investimento por barril em refinaria e alguns exemplos. Lê de baixo para cima. A associação na Arábia Saudita da Aramco com a Total francesa, $25 mil por barril de petróleo, isso é 2011. No Texas, a Aramco de novo com a Shell, $29 mil. A Colômbia, com a Ecopetrol, que hoje vale muito mais que a Petrobras, investiu numa refinaria nova a 35 e Abreu de Lima, $87 mil. Hoje nós entendemos por quê, um pouco melhor, porque essa diferença que sempre chamou a atenção, né, dos analistas, um pedaço significativo dela, por que veio. Além disso, 2 coisas que vocês sabem, né? Nós também limitando a questão dos investimentos, além da regulação, nós temos um problema complexo, né, de redução forte dos reservatórios, né? Muitos de vocês devem conhecer o Mário Veiga, eu acho que é quem mais acompanha da PSR, e ele cansa de dizer que, além da hidrologia, na verdade, tem problemas mais estruturais de por que não consegue encher os reservatórios, do tipo que, por assoreamento, provavelmente a capacidade de retenção de água de reservatórios antigos é muito menor, com isso a produtividade da usina é muito menor, por isso você usa mais água para fazer a mesma energia e nunca tem água no reservatório, a despeito de que até 2012 a hidrologia foi bastante decente. O que isso aqui nos diz? Até as autoridades hoje aceitam que se as chuvas até fevereiro ficarem abaixo de 80% do histórico, nós vamos ter que ter algum tipo de racionamento, né? E isso atrapalha o crescimento econômico, evidentemente, mas ele já aconteceu, né, em alguma medida, um custo PIB por cada energia elétrica, né? Eu trouxe aqui para vocês verem a produção de alumínio, né, para este ano, a despencada na produção de alumínio, que é resultado do quê? As empresas desligaram os fornos e venderam a energia elétrica ao preço do mercado livre, que também é uma dessas disfunções extraordinárias
é quando uma empresa ganha mais não produzindo, né? O seu balanço melhora se ela parar de produzir, né? É extraordinário, né? E tem gente ganhando um bocado de dinheiro. Evidentemente que isso não é sustentável, né? Que vai acontecer. Ademais, nós também temos limitações na oferta de água, né? E, por exemplo, a ROD aqui em Paulínia fechou por 40 dias, enquanto se providenciava às pressas um novo poço, uma reforma, né? Porque esse grupo de indústrias, especialmente cimento, têxtil, por causa de tingimento de tecidos, tintas, papel e celulose, é muito sensível à crise de água. Então, tem muita gente que está desligando máquina, vende energia elétrica e economiza água simultaneamente. Só que isso, evidentemente, traduz um PIB menor, né? Nós estamos chamando a atenção, mencionei aqui alimentos, né, setores que vão sofrer com a demanda em 2015, que são bens não duráveis e serviços, e, a meu juízo, o único setor preparado para 2015, apesar de tudo, é a cadeia do agronegócio, e eu estou usando a hipótese de que o governo vai conceder, trazer a CID de volta, finalmente parece que isso é verdade, e tem uma bruta desvalorização cambial, ou seja, a economia está manca mesmo. O mercado de trabalho está piorando, e apesar de que a taxa de desemprego se mantém baixa. E vocês veem aí por quê, né? O número de ocupados está caindo, né? Só que o número de pessoas trabalhando mais procurando emprego cai mais rápido. Então, a taxa de desemprego cai, né? Que é um negócio útil politicamente, foi muito importante na campanha, mas não pode esconder que o mercado de trabalho está diminuindo. A inflação, a gente espera e projeta inflação acima da meta no ano que vem por conta dos reajustes de energia elétrica, de gasolina e assim sucessivamente, o que deve levar o Banco Central a aumentar mais os juros, né? E os chamados déficits gêmeos estão piorando. A linha azul é o déficit nominal do setor público, ele no último dado disponível, foi para praticamente 5%, né? E a gente sabe, né, que a parte fiscal vem sendo desarranjada, mas evidentemente está aqui em ação um movimento de botar a roupa suja fora do armário, né? Isto é, de botar na rua tudo que estava escondido, né? E simultaneamente ter, não sei se o Fernando vai mencionar, ter no Congresso para votar um waiver por conta para poder ver se melhora alguma coisa adiante. E, finalmente, não há dúvida que o câmbio vai desvalorizar, que tem aspectos positivos, aspectos negativos, né? O que nos leva, antes de falar do cenário, só para colocar números, a expectativa no ano que vem de um crescimento baixo, de uma taxa de desemprego que ainda será baixa, relativamente mais alta que esse ano. A massa de rendimentos vai parar de crescer em termos reais, portanto, o consumo vai sentir, o dólar vai desvalorizar, né? Seguramente, o dólar não é projetável, né? Esse número vai ser uma ordem de grandeza, evidentemente, né? Mas se é mais desvalorizado, o juro vai subir e a inflação vai seguir alta. E é esse quadro, efetivamente, de um quadro de piora em que a presidente reeleita se reencontrou, né? Se viu frente, né? E aí tomou uma decisão. O que nos interessa discutir aqui? Isso aqui que é o central para a gente poder discutir, né? Que foi, ao contrário do que se podia esperar, né? Em vez de redobrar a aposta, resolveu fazer uma coisa parecida com 2003, mas em 2014, lembrando que 2014 não é 2003, os personagens não são os mesmos e a história não se repete, né? Ou quando se repete, ela é meio esquisita, né? Mas a escolha da equipe econômica nova foi o que marcou esse período recente. E é isso que a gente tem que olhar. A que isso pode nos levar? Nós temos um ponto de partida ruim, lá fora e aqui dentro. Tem uma eleição que foi disputadíssima, né? Não vou entrar nas questões políticas, né? E teve, certamente, a presidente, como disse o meu irmão, viu a porta do inferno e resolveu fazer alguma coisa antes, porque realmente poderia escapar da mão caso fosse fazer essa retomada. Então, e ela fez essa escolha, vocês sabem, do Joaquim Levy,
né, do Nelson Barbosa no planejamento e mantendo o Banco Central como está. Né? A reação a isso, a primeira reação, é aquilo que eu chamei de cenário do mercado financeiro, que é o que está na imprensa. Né? A primeira reação. E o cenário mercado financeiro, que é rápido na resposta, é um cenário em que começa uma coisa que é correta, fez uma escolha dura por falta de alternativas. Né? Entretanto, e ainda chama atenção, né, a gente conhece quem é o ministro, os outros ministros e o Banco Central, mas não conhecemos a equipe inteira, e isso faz diferença. Né? Porque ele, entre outras coisas, indicará qual é o grau de autonomia do novo ministro. Né? É importante saber se o secretário do Tesouro vai dedicar sua sabedoria a Itaipu ou vai ficar em Brasília como assessor em algum lugar, porque também fará diferença, né, por conta disso. Mas, de qualquer forma, tem aqui fez uma escolha dura. A equipe é boa, isso acho que não tem como escapar. Né? E se propõe a fazer um ajuste que é relevante. Né? 2015, um primário de 1,2%, não será fácil, e 2% nos próximos 2 anos. É razoável que foi colocado, porque se prometesse mais que 1,2%, aí seria sonho, não ia acontecer, teria um problema de credibilidade. Na visão mercado financeiro, o risco do rebaixamento do rating, que é o pavor de todo mundo, ficaria afastado. Né? E o plano é, depois de 2 anos duros, o otimismo apareceria e o Brasil voltaria a crescer. O que me lembra uma história antiga, de 1958, em que dizia, você vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui e faz gol. Quando alguém pergunta, mas os russos estão de acordo, né? A velha história do Garrincha com o Feola. Né? E eu acho que esse cenário tem um problema. Né? É um cenário que, para dar certo, tudo tem que dar certo. Se é alguma coisa que eu aprendi, não aprendi muito, mas não é assim. Isso nunca é assim, tá certo? O que me faz, então, propor para vocês o que me parece, a meu juízo, o meu risco, o que seria um cenário realista. Né? E é menos brilhante do que isso. Primeiro, eu gostaria de colocar que o ponto de partida para o ajuste é ruim hoje, mas vai piorar. Eu tenho absoluta convicção, como está no item 3, o pastor está aqui também, conhece bem a parte fiscal, na hora que abrir todo o cofre do Tesouro, vai aparecer muito mais lacraia, cobra, esqueletos e outros animais do tipo do que a gente conhece. Tenho convicção disso. Né? Isso vale para todo mundo que passou por essa experiência no passado. A realidade fiscal, quando dá essa ziquezira, né? Porque a gente tem que ter um pouco de humildade. Se não conseguiu esconder, estando no poder, né? A hora que escorregou para fora do cofre, você imagina o que tem lá dentro. Exatamente, nós vamos ver muita coisa. Enfim, o futuro não vai demorar muito para mostrar que vai se passar o ano descobrindo. Né? O segundo ponto é a economia mundial, que eu mostrei a vocês, né? E que tem realmente um problema complicado, porque ela vai ficar pior, né? Vai afetar Europa, Japão, China, os fornecedores de petróleo, afeta o Canadá, afeta a Austrália, está afetando um bocado, e é coisa bastante... não nos ajuda pelo comércio. Né? Esse é o ponto. O canal comercial não nos ajuda, porque a única região que vai crescer os Estados Unidos é onde nós estamos pouco preparados para negociar pela política comercial dos últimos anos. Né? Aí, 4, tem esse episódio da Petrobras. A meu juízo, eu vou falar só do ponto de vista econômico, não vou entrar também no ponto de vista político, mas do ponto de vista econômico, ele é muito mais profundo e grave do que a gente pode imaginar. Né? Primeiro, a Petrobras, como qualquer grande organização, e em particular uma grande organização estatal, em vista da situação, está absolutamente paralisada. Não tem valente que assine um cheque de 300 milhões de reais. Não tem. É por isso que está cheio de fornecedores empreiteiros da Petrobras que não recebe, não paga os funcionários, entra na justiça, etc. Está absolutamente parado, porque se misturou o certo com o incorreto. Né? E para mostrar como para tudo, né, saiu no Estadão, há 2 dias atrás, uma coisa que eu fui atrás, é verdade, a Petrobras está construindo uma fábrica de ureia, fertilizantes, em 3 Lagoas. Não tem nada a ver com petróleo, porque o feeder é gás que vem da Bolívia. Essa fábrica parou. É uma fábrica de 2 bilhões de dólares.
Tem 4.000 pessoas, tinha 4.000 pessoas trabalhando, centenas de fornecedores, ninguém recebe nada. É uma crise no Mato Grosso do Sul gigantesca que está acontecendo, simplesmente porque parou o fluxo de dinheiro. Então, ela está paralisada, não tem balanço, que é uma coisa, e a situação claramente vai piorar, do ponto de vista financeiro de curto prazo e do ponto de vista estrutural. Nos fornecedores de bens e serviços, eu já mencionei, as dificuldades estão crescendo, e a recuperação judicial, uma série de problemas estão se generalizando. E será muito grande, terá muita dificuldade para rolar crédito do setor. Porque se não tem balanço, esse ano, em janeiro desse ano, a Petrobras levantou 8 bilhões e meio de dólares no mercado de Nova York. Em janeiro do ano que vem, vai levantar quanto? Sem balanço, não levanta, não tem o que fazer. Come caixa no começo, mas chega um certo momento. E o problema dos auditores, os auditores estão lá 1 ano e meio nessas trocas de auditores, inseguros, portanto, e todo mundo lembra do caso Enron e da Arthur Andersen, que matou. Então, aquilo lá não vai assinar de jeito nenhum. Por quê? Porque, para acertar o balanço da Petrobras, é preciso que alguém diga o que foi pago a mais para quem? Para que se possa dar baixa contábil disso, e aí, depois da baixa contábil, o balanço fica acertado. Quando é que vai sair essa informação? O que você faz? Vai assinar o balanço, crédito sem a auditoria não dá. Você diz, o auditor pode fazer uma ressalva, mas como pega todas as contas, não tem um ressalvão, Quer dizer, a ressalva você faz numa coisa pequena, não existe. Então, não sei como é que resolve, acho que ninguém sabe. O que significa que esse gigante, com toda a sua implicação para frente e para trás, está parada, vai ficar pior. Além do que, isso do ponto de vista financeiro. E do ponto de vista econômico, tem essa queda no preço do petróleo, que desarticula todo o programa de investimentos. Vou dar só um exemplo, senhores. Cada um daqueles navios de estação, o FSOP, custa 1 bilhão e 200 milhões de dólares, mais ou menos. E existem vários sendo construídos a este preço. Hoje, no mercado internacional, com a derrocada de petróleo, esse mesmo equipamento custa 600 milhões de dólares, a metade. Como é que fica quem comprou por 1 bilhão e 200? Então, economicamente, começa a ter um problema. Isso aqui é infernal. Eu acho que as pessoas, nem sei se quem está na Petrobras passa perto da natureza desse problema. E, como diz o Pedro Malan, vocês sabem que os bancos alternam entre o seu período de ganância e o seu período de covardia. Quando dá um rolo desse, claramente o sistema financeiro entra no período de covardia. Quer dizer, não só quem está na Petrobras não assina o checão, como vai ter gente que vai ter muita dificuldade de assinar uma renovação de empréstimo. E, finalmente, last but not least, é muito difícil que Halliburton, Schlumberger, GE, os grandes fornecedores internacionais façam contratos novos, porque hoje, quem conhece um pouco como é que funciona a multinacional, sabe que o chamado compliance, trabalhar de acordo com as regras, domina tudo aquilo. Ninguém vai assinar um negócio que você pode ser chamado. Então, é muito mais complicado do ponto de vista do setor petróleo, que não é pequeno. Segundo, evidente que o episódio da Petrobras vai contaminar o resto da infraestrutura. Já começou no setor elétrico. Evidente que vai começar em todos os lugares. Tem um processo no TCU que pega 20 obras que estão meio paradas. Vai contaminar os fundos de pensão. A liberdade de pôr dinheiro, tirar de lá, vários deles já estão em diversas. E outras estruturas de financiamento, como a Sete Brasil, pouca gente conhece, mas é uma empresa formada pela Petrobras e alguns bancos, que é para tirar o peso financeiro da Petrobras. Essa empresa contrata empréstimos, contrata a plataforma e aluga, afreta para a Petrobras e vai pagar. Então, e essa empresa não tem ativo. E como é que fica nesse meio do caminho? Ninguém sabe. A verdade, quem sabe está mal informado do que está acontecendo. Então, o que significa, estou te dizendo isso, porque, além de impactos políticos gigantes, nós temos que a infraestrutura não vai crescer. Sexto, tanto as agências de rating quanto os empresários lá do Real não vão se entusiasmar facilmente.
como a nossa imprensa mistura investimento financeiro de fluxo de arbitragem de juros com investimento de construir uma fábrica nova, vira tudo investidor, mas são dois animais completamente diferentes. Né? Vários aqui são empresários. Aí isso o pessoal vai esperar 5, 6, 8 meses para ver se mudou mesmo. Você pode fazer uma fábrica nova gastando 20 milhões de dólares ou não? Né? Então, o ajuste vai ser testado muito duramente, né, nos próximos meses. E, evidentemente, a interação com o sistema político, que é... O resultado disso, a meu juízo, é o seguinte: o cenário mercado financeiro eu acho inaceitável. O setor financeiro, o mercado financeiro, né, compra isso com entusiasmo, mas isso aí não dá para levar a sério. Vale para o mercado financeiro. Eu monto uma posição comprada e desmonto depois da manhã. Aí não tem, mas para valer mesmo para o mercado de crédito, ele não vale. Vai ser testado. E a pergunta última que eu queria falar, para ficar na minha meia hora, é o seguinte: o que foi feito é um movimento tático, de conveniência de curto prazo, para evitar um problema maior, que será adequadamente revisado quando necessário for mais adiante e quando a barra estiver um pouco mais leve, ou foi feita uma mudança estratégica, né, de aprendizado, de fazer um negócio diferente que seja consistente com a manutenção do projeto de poder. Né? Eu não acredito no segundo caso. Eu não tenho dúvida que o movimento é exclusivamente tático. Tá? O que nos leva a dizer que, em algum momento, antes de completar o ajuste, aquilo que precisa para trazer de volta o crescimento, nós vamos ter algumas ranhuras inicialmente, algumas dúvidas inicialmente, e aí o futuro fica imprevisível por conta disso. Né? Essa é a variável-chave. É tático ou é estratégico? Foi surpreendente, né? Porque antes de você ter o cenário dobra a aposta ou muda, né, não foi dobrar a aposta. Agora, essa mudança, que evidentemente é isso que significa o Joaquim Levy, é um movimento tático ou estratégico. Né? Eu não acredito que seja um movimento, uma conversão à racionalidade, a essa visão de mundo diferente. Acho que foi uma resposta imediata. É isso, então não vai adiante. Né? Mas alguém pode dizer, nesse sentido, não tem nada a ver com 2003. Porque alguém dizer, mas por que aconteceu em 2003? 2003... Né? A coisa foi francamente ajudada por duas coisas, pelo menos, três coisas, pelo menos. Tinha sido feito reformas institucionais e ajuste fiscal por anos a fio. Está aqui o homem que comandou isso aqui. 2, a inflação de 2002 foi porque o dólar foi a 4 paus. Quando o dólar voltou para 2, acabou a inflação. Hoje não é isso. A inflação é muito mais profunda, é arraigada do que está aqui. 3, China. E ainda assim, né, se lembrar na história, em março de 2004, o presidente da República estava na China, houve um movimento aqui de mudar a política econômica, derrubar, e o Palocci habilmente conseguiu negociar mais 2, 3 meses. Isso é história. Né? E aí a China, de fato, começou em 2004 a andar de galope e nós fomos juntos. Então, foi, além de tudo, uma coisa circunstancial, né? Nada disso está presente hoje, por isso que eu comecei com a parte internacional. Na minha opinião, então, é um cenário, o cenário realista, é o cenário de um movimento tático que vai nos levar a algum alívio de curto prazo, mas que nós vamos poder só avaliar no fim do primeiro semestre, ano que vem, se é só isso mesmo, ou eu estou errado e, de repente, tem que voltar em algum momento futuro, pedir desculpas, que foi uma mudança mesmo. Eu não acredito nesse tipo de coisa. Muito obrigado pela atenção.